Uma mulher morre e ninguém nota durante 5 anos. Parece uma história de ficção, né? Mas essa história aconteceu de verdade na Espanha com a Rosário. Nessa semente de realidade, a Marcela Dantes construiu esse livro maravilhoso de sim-ficção, Nem Sinal de Asas, que conta a história de Anja, uma mulher que morreu e ninguém percebeu durante 5 anos. Esse é o primeiro livro que veio na caixinha da Amora. A Amora é um clube de livros só de mulheres. Então, eles mandaram o Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantes, essa camiseta aqui que eu tô usando, e ainda vem um conto à parte, que é de autoras novas, autoras que ainda estão sendo descobertas, informação, que é o projeto Pé de Amora deles. Lembrando que esse vídeo é dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou contar um pouquinho da sinopse desse livro, na segunda parte uma opinião, as coisas que eu gostei, os meus destaques, e a terceira parte um pouquinho da autora. Bora lá? Mas não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário e bora falar de livro. A protagonista de Nem Sinal de Asas é Anja, uma mulher preta, nascida de uma mãe branca e de um pai preto. A grande questão é que a Dulce, a mãe da Anja, ela era apaixonada pelo Francisco, o pai dela, né? Mas o Francisco, ele era preto e a Dulce era racista e preconceituosa. E é uma relação ali um pouco complexa, mas a Dulce, ela acabou se afastando da família dela e das pessoas ao redor para viver um pouco isolada ali, esse relacionamento de amor com o Francisco, mas ela esperava mesmo que a filha dela fosse de uma cor parda, aquele parda que quase passasse como um branco, ela mesma diz no livro. Acontece que Anja nasceu preta igual o pai, e isso faz com que a relação da Dulce e da Anja seja bastante peculiar, diferente, um pouco espinhosa em alguns lugares e amorosa sim em outros. É uma relação também pautada pelo racismo. Fato é que Anja é uma menina que cresceu no meio de muitas perdas. Então ela acabou vivendo um pouco desse isolamento com a própria Dulce e ela carregou poucos amigos da infância. Só o Adriano, que era um amigo do prédio, que foi uma pessoa que resolveu sempre ficar por perto. Então o Adriano acompanha a Anja como um amigo mesmo durante toda a trajetória desse livro. A Anja então sai desse ambiente, né, dessa casa com a Dulce, ela vai estudar enfermagem e dentro dessa faculdade ela conhece a Helena, que é a única pessoa que ela diz que não é branca e cheia de privilégios, e elas então se unem naquele lugar que não acolhia, né, que era distante ali da realidade delas, e elas têm aí uma amizade, mas que fica também ali dentro da faculdade. A Anja sai da faculdade e ela vai trabalhar em um asilo, então a questão da perda que permeia essa personagem do começo ao fim, ela de fato ela é sentida até na própria vida dessa protagonista que vê muitas pessoas morrendo e que cuida dessas pessoas, né? A Anja também não tem muitos amigos no trabalho, ela de vez em quando faz um evento aqui, um evento ali, mas ela vai vivendo uma vida isolada, e ela resolve morar no edifício São Lucas, que era um antigo hotel, meio num centro da cidade. Ele quase que é um personagem desse livro da Marcela Dantes. Essa é a história de Anja, que não tem nada de muito diferente, e é uma pessoa que não se apegou a nada na vida, a não ser o rinoceronte, o gato dela, e ao seu vício pelo cigarro. É sobre esse contexto que a Marcela Dantes traça a personalidade de uma mulher que foi simplesmente esquecida e fez questão, na verdade, de ser esquecida até a hora da morte. A primeira coisa muito interessante desse livro é de fato como ele começou, porque a Marcela Dantes, né, eu li algumas entrevistas, vi algumas entrevistas dela, que ela conta que ela viu esse caso então real dessa mulher na Espanha, que parece que depois descobriram que era mais de um caso desses, né, e ela ficou ficcionada com essa ideia e ela foi atrás da jornalista que escreveu essa matéria, e essa jornalista ajudou ela a fazer uma investigação, né, de quem que era essa mulher e do porquê que ela tinha, se as pessoas simplesmente tinham esquecido quem ela era. Então ele é um livro que começou dessa investigação de uma realidade e ele foi crescendo, né, nessa árvore de ficção dentro dessa personagem. É um livro sobre a solidão, na verdade, né, sobre as barreiras e sobre a solidão. Mas eu achei esse aspecto de construção, essa forma que ele foi criado e essa investigação da solidão e da personagem muito peculiar, porque a Marcela Dantes, ela de fato conseguiu pegar uma história da vida real que parece mais ficção do que qualquer outra
outra coisa e transformar nesse romance incrível. Eu não vou mentir pra vocês que esse é um livro de fato triste. Ele é um livro que é, bom, basicamente uma pessoa que não fez falta pra ninguém, né? Ele atinge a gente ali lá na carne. Fala assim, caramba, mas não é possível que uma pessoa viveu uma vida sem construir qualquer tipo de relacionamento, né? E pelo contrário, assim, a história da Anja e a forma como essa personagem foi construída, ela se afastou de qualquer tipo de construção, de qualquer relacionamento, né? Inclusive com o Adriano, que é o amigo aí que insistiu em ficar mais tempo na vida dela. E ela foi simplesmente afastando tudo e todos e fazendo uma vida para que ninguém sentisse falta, mas ao mesmo tempo nem pro bem nem pro mal, sabe? Nem no sentido da saudade, do amor, dessas construções positivas de relacionamento, mas ela também fez muita questão de não deixar rastros, né? De não ter essa construção negativa, de não deixar nada para trás. A morte dela é completamente sobre isso. Então, sim, é um livro muito triste, é um livro de muita solidão, de explorar esse lugar da solidão ruim, né? Mas ele é um livro interessante porque você não tem vontade de chorar. Quer dizer, eu não tive vontade de chorar. Ele é um livro que me deixou mais num lugar de reflexivo, assim. Ele é um triste, mas ele não é um choro desatado, assim. Eu achei bem diferente essa construção e isso me chamou bastante atenção na escrita da Marcela Dantes. Bom, o terceiro aspecto em si, gente, esse livro eu achei completamente impecável em termos de edição, de autenticidade de linguagem, assim, para quem lê bastante, acho que a gente acaba percebendo esse tipo de coisa, né? Então a Marcela Dantes foi uma surpresa para mim, eu não conhecia o trabalho dela, esse foi o primeiro livro que eu li dela, mas eu achei um primor de edição, assim, tudo, absolutamente tudo nesse livro faz sentido do começo ao fim. Cada coisa, cada frase, cada acontecimento, ele tem uma razão de ser, assim, e eu acho que isso é uma coisa brilhante de uma pessoa, enfim, de uma escritora de muita qualidade que trabalha a obra, né? Ela trabalha muito bem essa obra e essa edição, e ela mesma diz que ela é meio fanática por essa edição. E eu acho que é muito perceptível esse cuidado aqui no livro. E ela tem uma autenticidade de linguagem muito legal também. Então o livro, ele tem, o que eu comentei com vocês, essa linguagem mais seca, eu acho, em algumas vezes. Ele é dividido em duas vozes narrativas aqui. É um narrador onisciente, basicamente o livro todo, mas a gente tem também o porteiro desse edifício São Lucas, que foi onde a Anja, né, morou e morreu, e ele tem algumas intervenções aqui também como um sinal de um fluxo de pensamento dele. Eu achei de verdade um primor, assim, da literatura, tem muita qualidade técnica esse livro e vale muito a pena ler. Bom, a Marcela Dantes é uma autora mineira, ela nasceu em 1986, então é super jovem. Esse é o segundo livro dela, ela publicou também um livro de contos, é finalista do Prêmio Oceanos. Esse livro aqui é finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo, então é um livro aí, como eu comentei, tem uma qualidade técnica de fato muito boa. E a Marcela Dantes, ela então, mineira, publicitária, ela fala que traz um pouco dessa linguagem publicitária para a escrita, né? Até me lembrou uma fala da Carla Madeira, que também atua nesse mesmo ramo, e ela fala justamente isso, né? Então, das frases curtas, das frases de efeito e como que de alguma forma isso se incorpora dentro da literatura. Mas a Marcela Dantes, eu acho que tem um pouco menos dessa influência do que a própria Carla Madeira. Bom, eu gostei absurdamente de ter conhecido a escrita dela, eu acho que é uma escritora aí que a gente vai ouvir muito falar daqui pra frente. Inclusive agora, em abril de 2022, a Marcela Dantes lançou o João Maria Matilde, o terceiro livro dela, que começou a ser escrito lá em Portugal, em Óbidos. Eu tô louca pra ler esse livro, vamos ver, porque eu acho que realmente foi uma das minhas grandes descobertas aí desse ano. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Relembrando, esse vídeo também foi possível porque a Amora deu essa caixinha, então eu recomendo muito, eles têm uma curadoria excelente de livros. Esse é o primeiro livro, mas já tem outros livros lançados, só livrão, vale a pena conferir, e também tem várias coisinhas, kitzinhos pra vocês comprarem, enfim, como essa camiseta lá, que eu super recomendo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário. Um super beijo e até o próximo vídeo.